Então, vamos lá. Vamos começar uma jornada. Uma jornada que nos leva até as margens do oceano cósmico, com o guia de um dos maiores exploradores da ciência, Carl Sagan, e sua obra-prima, Cosmos. Preparem-se, porque isso vai fazer a gente questionar o nosso lugar no universo. E a nossa fonte, o nosso mapa para essa viagem é este aqui, Cosmos, de Carl Sagan. Mas olha, isso é muito mais que um livro de ciência, sabe? É um convite. Um convite para a gente sentir uma conexão real, profunda com o universo, misturando aquele fascínio com a pura descoberta. Sagan já começa com essas palavras que são imortais, né? É mais do que uma definição, é um lembrete. Pensa bem, tudo que a gente vê, tudo que a gente conhece, até o que a gente só consegue imaginar, tudo isso faz parte de uma coisa só, gigantesca, o cosmos. Ok, mas antes de a gente partir, a gente precisa da ferramenta certa para medir essa imensidão toda. E pode esquecer quilômetro. A nossa régua vai ser o ano-luz. E um detalhe importante. Não é medida de tempo, tá? É de distância. A distância que a luz, a coisa mais rápida que existe no universo, percorre em um ano inteirinho. É com essa escala que a gente vai navegar. Beleza, com a nossa régua cósmica definida, bora para o nosso ponto de partida, o lugar mais distante que a gente consegue observar, o reino das galáxias. A gente está a 8 bilhões de anos-luz de casa. E o que estamos vendo não é um campo de estrelas. Cada pontinho de luz nessa imagem é uma galáxia inteira, com seus próprios bilhões de sóis. Isso aqui é o tecido do universo na sua maior escala. E é daqui, desse lugar inimaginavelmente longe, que a gente começa a nossa jornada de volta. Pense em cada galáxia como se fosse uma cidade de estrelas, com centenas de bilhões de sóis e muitos deles com seus próprios mundos. E o universo está lotado, com centenas de bilhões dessas cidades. Sabe todas as estrelas que a gente vê no céu à noite? São só os nossos vizinhos de rua aqui na nossa imensa metrópole, a Via Láctea. E se a gente fizer conta, o resultado é esse número aí. 10 elevado à 22ª potência. E essa é uma estimativa por baixo, viu? Do número de planetas no cosmos. 10 bilhões de trilhões de mundos. É mais planeta do que todos os grãos de areia de todas as praias da Terra juntas. Vamos parar um segundo para pensar nisso. 10 bilhões de trilhões. Com um número tão absurdo, a pergunta fica meio inevitável, né? Qual é a chance de que, no meio de tudo isso, só uma estrela comum, o Sol, seja acompanhada por um planeta habitado? Por que justo a gente, num cantinho esquecido do universo, seria a única exceção? A probabilidade, a lógica pura, aponta para uma conclusão impressionante. O cosmos deve estar fervilhando de vida. Agora, vamos dar um zoom. Deixa para trás o vazio entre as galáxias e mergulhar em uma delas, a nossa. Bem-vindos à Via Láctea. Essa é a nossa casa, a Via Láctea. Parece um catavento cósmico com os 400 bilhões de estrelas, girando numa dança lenta que leva 250 milhões de anos para se completar. E a gente? A gente está bem ali, num dos braços espirais, na periferia tranquila dessa cidade estelar. A nossa galáxia é um lugar de contrastes e de ciclos. De um lado, a gente vê esses aglomerados globulares, coleções densas de estrelas bem antigas, as primeiras que nasceram. Do outro, nuvens escuras de poeira, que são verdadeiros berçários estelares. É ali que o futuro da galáxia está sendo criado, agora mesmo. A morte e o nascimento acontecendo lado a lado. E a variedade aqui é impressionante. Tem sóis solitários, como o nosso, tem estrelas que dançam em pares, gigantes vermelhas no fim da vida e os misteriosos buracos negros. Cada um tem um papel no grande ciclo cósmico. A Via Láctea não é um lugar estático de jeito nenhum. É um ecossistema vibrante que está sempre mudando. A gente continua um mergulho. Vamos na direção de um braço espiral qualquer, uma região que não tem nada de especial, para encontrar uma estrela comum, a nossa estrela. A gente vê aqui os restos de uma estrela que explodiu. Isso não é só destruição, é criação, porque na fornalha da sua morte as estrelas criam os elementos pesados, carbono, oxigênio, ferro. Elas semeiam o cosmos com os blocos de construção da vida. O cálcio nos nossos ossos, o ferro no nosso sangue, tudo isso foi forjado no coração de uma estrela. Nós somos, literalmente, poeira de estrelas. Estamos quase em casa. A gente atravessa a vasta nuvem de cometas que marca a fronteira do sistema.
Passamos pelos reinos gelados dos gigantes gasosos, Júpiter e o majestoso Saturno. Cruzamos o cinturão de asteroides, deixamos o mundo vermelho de Marte para trás e, finalmente, a gente vê a luz familiar de uma estrela comum, o nosso Sol. Depois de uma viagem por bilhões de anos-luz, chegamos. Mas a chegada levanta a questão mais importante de todas. O que significa este nosso lar, visto a partir da perspectiva cósmica? Nas palavras do Sagan, finalmente chegamos em casa. Depois de tanta escuridão, tanto vazio, ver este mundo azul e branco é quase um choque. É uma explosão de cor e de complexidade. Essa jornada toda nos mostra o quão raro e precioso este planeta é. Seus céus de nitrogênio, seus oceanos de água líquida, visto do espaço, é uma joia. Mas é mais do que isso. É o único lugar que a gente conhece onde a matéria do cosmos ganhou vida e consciência, onde o universo, através de nós, começou a se compreender. Nossos antepassados viviam num universo pequeno e aconchegante, feito sob medida para eles. A ciência nos tirou desse centro. Ela nos mostrou que somos um ponto quase invisível, numa vastidão incompreensível. Mas, em troca, nos deu algo muito maior: a percepção de que não estamos separados do cosmos. Nós nascemos dele. E isso nos leva à reflexão final, que Sagan pegou emprestada do filósofo Blaise Pascal. A nossa grandeza não está no espaço que a gente ocupa, que é insignificante. Ela está na nossa capacidade de abranger tudo isso em nossos pensamentos. A gente não é grande pelo nosso tamanho, mas pela nossa compreensão. A nossa dignidade está na capacidade de olhar para este vasto oceano cósmico e começar a entendê-lo.